Se você tem a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos hoje. Eu coloquei eles no PowerPoint só para facilitar a nossa leitura, mas eu gostaria de ler 3 textos com vocês. João 13, 4 e 5, que é o nosso primeiro texto. Romanos 12, 4 a 8 e 1 Timóteo 4, 14 e 15. Você vai poder acompanhar a leitura que vai aparecer no telão. E assim a gente vai poder estar juntos nessa caminhada, lendo estes textos, para podermos entender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós nesta manhã. E olha o que diz o primeiro texto lá de João. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Romanos 12 fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Lá em Timóteo fala: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Descobrir e usar os nossos dons espirituais traz à vida cristã sentido e força. É por isso que nesse mês, quando olhamos o tema Abençoados para Abençoar, onde tratamos sobre mordomia, não poderíamos deixar de mencionar, de tocar no assunto dons e talentos. Um momento muito importante. Eu não sei você, mas eu cresci lendo gibi. Não sei quantos de vocês aqui no passado leram gibis, né? Eu lia muito Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Hulk, né, Homem de Ferro, e curtia muito gibi, né, na minha infância. E a última década tem sido algo muito gostoso ver todos estes heróis dos quadrinhos sendo trazidos para os filmes, né? X-Men Primeira Classe, Thor, Capitão América, né? Vimos aí agora o Homem de Ferro 3 que surgiu, filmaço, né? Algo assim muito legal. O que contribui, né, para um bom super-herói? Você já parou para pensar nisso? O que os diferencia de nós, simples seres humanos? Eles têm um dom especial, um superpoder. Veja lá alguns exemplos. Capitão América, lembra do Capitão América? O que ele tem? Ele tem uma força tremenda, né? Ele era aquele rapazinho franzino, foi feito naquele cara, né, fortão, todo, né, dividido, e tem um escudo que é tremendo, né? Se você parar para pensar em Thor, deus nórdico, né, o cara é um negócio, tem um martelo que faz de tudo, né? Até ovo frito, se precisar, o martelo dele faz. Homem de Ferro tem a sua armadura. O Wolverine possui a capacidade de curar a partir de qualquer coisa. Tem garras. Eu não tenho garras, você não tem, né? O Spider-Man, né, o Homem-Aranha, tem a força de uma aranha, a habilidade de fazer teias. O Batman, todos aqueles gadgets, né, aqueles esqueminhas que ele tem, solta isso, bomba daquilo, faz aquele negócio, sobe não sei aonde, tem todo aquele, o Batmóvel. Rapaz, eu queria ter um Batmóvel. Curitiba ia ver o pastor André de Batmóvel, ia ser um negócio sério. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E se eu dissesse para você que Deus te chamou para ser um super-herói? Que uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, o próprio Deus te dá um superpoder. O que você pensaria sobre isso? Talvez você estivesse aí, o pastor André, enquanto estava de cama, com o joelho operado, assistiu muito desenho, né? A coisa está feia para o lado dele. Mas não, queridos. A gente está vivendo uma série em nossas vidas, nesse tempo de cristianismo, nesse tempo onde nós consagramos a nossa vida ao Senhor, que é chamado de força vital. Nós temos tudo aquilo no Senhor que precisamos para fazer a diferença na igreja local, para causar a diferença na nossa sociedade. A gente olha para Deus e a gente vê o que Ele concedeu para que as nossas vidas pudessem ser significativas, impactantes, influentes. Nós aprendemos na palavra de Deus o grande segredo da força na vida. Olha que legal.
Marcos 9:35 diz assim: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Mas como é que eu vou ser super-herói, ser servo? Como é que é isso? Em Marcos 10:43 e 44, ele fala: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Como é que é esse negócio de super-herói, ser escravo de todos? Marcos 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como é que é essa história? A quem é dado grande poder, também é dado uma grande responsabilidade de levar a igreja do Senhor ao seu crescimento através do serviço. A chave para uma vida que tem sentido e força é o se dar em serviço aos outros. Essa é a nova matemática, meus queridos. O primeiro é o último e o menor é o maior. Servir é o que dá significado e poder à nossa vida cristã. As pessoas que fazem a maior diferença são aquelas que deram as suas vidas por algo. Hoje nós vamos ver como Deus nos dá um superpoder para que o usemos quando nós nos entregamos ao próximo, vendo que esse poder ele é amplificado de forma sobrenatural para a expansão do reino. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E a primeira coisa que ela fala sobre isso, sabe o que é? Ela fala sobre o corpo de Cristo. Olha lá Romanos 12:4 e 5, diz assim, ó: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A gente precisa ver que o projeto de Deus para a grande revolução na sociedade foi desencadeada, sabe onde? Por Cristo e através da sua igreja. É isso que Paulo está falando lá em Romanos 12. A igreja, o corpo de Cristo, é tão expansivo com o poder que ela tem, que nem as portas do inferno podem resistir ao seu ataque. É feito de pessoas como você e como eu, trabalhadas pelo Espírito Santo que vive em nós. A igreja não é um edifício ou um evento. A igreja é um movimento de pessoas com o poder de Deus em suas vidas. E nós que somos seguidores de Cristo, temos uma parte nesse movimento, temos funções a cumprir, temos um trabalho único a fazer. Nós somos o poder. Nós somos o poder. E cada um de nós tem um papel diferente a cumprir. Somos corpo. Não dá para viver na função de uma parte do corpo. Você já andou pelo quarto? E ao passar pela cama, o teu mindinho ficou no pé da cama? Rapaz, esse negócio dói muito. Eu manco e consegui acertar o meu mindinho no pé da cama. Mas, queridos, eu não conseguia mancar nem com uma e nem com a outra. Então eu pulei na cama e fiquei gritando de dor. Mas é ruim, tão pequenininho, sem jeito o mindinho, né? Tão pequenininho, feioso, sem jeito ali. Mas quando você dá uma topada com ele, dói. É corpo. É corpo. O resto do corpo está todo bom, mas o joelho... Ontem eu queria dar um pulo com a turma, mas estava eu sentado ali quietinho, né, só olhando, babando, querendo estar aqui com o pessoal celebrando. Por quê? Porque uma parte do corpo não está bem. Nós somos corpo. Precisamos olhar além das nossas diferenças, além das nossas limitações, além das nossas picuinhas. E precisamos olhar no poder de Deus, que foi dado através do Espírito Santo para causarmos diferença, a começar em nós, expandindo para toda a nossa sociedade. É isso que nós esperamos do Barbaracá 2013. Que nesse processo de crescimento, de amadurecimento, eles influenciem a geração deles. Porque eles foram chamados para influenciar a geração deles, assim como vocês, a geração de vocês. Por isso que o Senhor nos dá dons espirituais. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E por aí vai. Romanos 12, de 6 a 8, nos fala. Existem nesse texto 2 ensinamentos muito importantes. Em primeiro lugar, é que a todo cristão tem sido dado uma capacidade única, um conjunto de habilidades dada por Deus. A Bíblia ensina que todos que vêm a Cristo
e entra num relacionamento com Ele, como líder, recebe a presença interior do Espírito Santo. E quando isso acontece, o Espírito Santo lhe dá pelo menos um dom espiritual para ser usado através da igreja para abençoar a expansão do reino de Deus. Talvez você esteja aqui essa manhã e você ainda não é um seguidor de Cristo. Talvez esse tipo de conversa é nova para você. Você está dizendo, como é que é esse negócio de ser super-herói na Igreja Batista do Bacaxeri? É preciso manter em mente isso, querido, que se você cruzar na sua vida com a pessoa de Jesus Cristo, e você a Ele entregar o seu coração, a sua vida, consagrando a Ele todo o teu ser, buscando nele o perdão dos teus pecados e a salvação para a vida eterna, sabe o que acontece? Você também terá um superpoder. Você também receberá o dom através do Espírito Santo em você. O que é um dom espiritual finalmente? Simplificando, um dom espiritual é uma habilidade sobrenatural dada por Deus através do Espírito Santo, para desenvolver uma capacidade particular, fazendo a diferença com a sua vida através da igreja. Olha só, é muito importante. Eu não uso o meu dom para pegar dinheiro da galera. Eu não uso o meu dom para persuadir pessoas. Eu não uso o meu dom para crescer ilicitamente. Eu não uso o meu dom para fazer aquilo que eu quero. Eu uso o meu dom a serviço do Senhor, através da igreja local. Por isso que é uma habilidade sobrenatural, para desenvolver uma capacidade particular, fazendo a diferença com a sua própria vida, através da igreja. E quais são os dons que a gente está falando aqui? O Senhor usa dons de fala, como ensino, dons direcionados a pessoas, como aconselhamento, encorajamento, a hospitalidade, a liderança, a misericórdia. Deus usa dons de serviço, como a administração, a liberalidade, a ajuda. Deus usa dons relacionados à criatividade, às artes, e a lista vai por aí. Queridos, tem até dom de celibato. Espero que não seja o seu. Mas existe. Existe. Está lá. E a Bíblia fornece essa lista, ela é sugestiva, ela não é exaustiva. À medida que estudamos a palavra do Senhor, nós entendemos mais e mais que o Espírito Santo é criativo em dar dons. E não há um dom específico que todo mundo tem que ter. E não há um dom melhor ou mais espiritual do que o outro. Todos eles são especiais. Sabe por quê? Porque o dom foi escolhido por Deus a dedo. E dado a quem? A você. A preciosidade, o dom vem do Senhor. Em segundo lugar, meus queridos, por que é tão importante a gente entender sobre dons espirituais? Porque o que torna um dom espiritual não é apenas o talento. É porque ele é uma habilidade especial dada por Deus quando você se torna um cristão. Se você já tem um dom, se esse dom já existia em você como uma habilidade natural, é elevado a um nível sobrenatural e infundido com o impacto e o potencial de um modo que só Deus pode fazer. E isso só é usado na construção da igreja do Senhor. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu não sei qual é meu dom. Tem uma classe no CFI agora que ia ser ministrada por mim, mas por causa da minha manquidão, eu não pude. Então, a Elaine me substituiu com muito carinho, inclusive hoje de manhã teve aula, e foi um momento muito precioso. Quem sabe ano que vem a gente volta com essa classe. Mas descobrir o seu dom é algo muito importante. Deus nos chama a viver nossas vidas de uma forma que resulte grandeza, impacto e significado através do serviço. Sim, Ele projetou a sua revolução para ocorrer à medida que nós nos unamos e nos tornemos uma força coletiva, cada um preenchendo um papel específico. Ele nos capacita sobrenaturalmente, dando-nos esses dons espirituais. Mas por que ainda temos pessoas que vivem vidas sem significado? Por que a igreja ainda não molda, não influencia a cultura? Por que ainda apanhamos tanto nessa questão dos nossos dons? Por que eles não são tão evidentes? Qual é o problema? O primeiro problema é básico. Imagina, para pensar comigo, a gente está chegando perto do Natal. Tem algumas famílias da nossa igreja, eu curto isso, montam uma árvore de Natal. E tem famílias que gostam de trocar presentes. Nada de errado quanto a isso, desde que você não perca a verdadeira essência do Natal. Mas tem famílias que gostam de curtir esse momento trocando presentes. Então imagina você recebeu do Senhor Jesus um pacote, muito bem embalado. No interior desse presente há algo que Ele escolheu a dedo,
criado especificamente, customizado para você. Ele diz, ó, esse presente vai ser fundamental, vai ser algo estratégico para fazer diferença na sua vida e fazer diferença na sociedade com a sua vida. É uma possibilidade real, algo que você vai ser capaz de desenvolver, de executar, que terá um impacto descontroladamente desproporcional sobre aqueles que estão ao seu redor. É um superpoder. Olha só, que presente eu recebi do Senhor. Você pode imaginar receber esse presente e nunca abri-lo? Apenas olhar para o presente, depois colocá-lo de lado e tocar a tua vida normalmente? E o presente fica lá pegando poeira, sujeira? Na minha percepção isso é impossível. Mas muitas vezes é o que nós fazemos. Você é um seguidor de Cristo, mas não sabe qual é o seu dom espiritual? Gente, existem testes, existem estudos, a gente pode sentar com você, a gente pode orar com você. O Espírito Santo revela, porque é interesse do Senhor fazer com que a igreja do Senhor se desenvolva. É interesse dele, a obra é dele, não é minha nem tua. Então Deus tem o maior interesse em revelar para você qual é o seu dom. A pergunta é, será que você sabe? E se sabe, o que você fez? E se não sabe, por que não sabe ainda? Hoje é como um descobrir, né, um presente que está escondido atrás da árvore de Natal. Depois que você abriu todos os outros, você vê que o melhor presente estava lá, atrás da árvore de Natal. Você não deu muita atenção a ele. Se você já sabe o seu dom há anos, ou acabou de abrir, a questão é, você está colocando ele para ser usado? Porque mesmo que você descubra o seu dom e não usa, continua com um problema. Saber o seu dom e não usá-lo, não faz diferença nenhuma. Não irá trazer mudança nenhuma. Se você é um líder e não lidera, se você é um professor e não ensina, se você tem o dom de serviço e não serve, se você é um conselheiro e não aconselha, se você é um administrador e não administra, se você tem o dom de contribuição e não contribui, se você é um evangelizador, tem esse dom e não evangeliza pelo menos um raio de 5 quilômetros ao redor da sua casa, tem alguma coisa errada. Paulo diz lá em Colossenses 4,17, diz assim, diga ao Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Pedro, lá em 1 Pedro 4,10, diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quanto mais você usa o seu dom, você ajuda o seu dom a se desenvolver. Porque ele precisa ser desenvolvido. Um dom espiritual não é algo que você é capaz de fazer imediatamente e extraordinariamente bem, sem a prática ou a experiência. O dom espiritual não é uma habilidade instantânea. Deus nos deu com a capacidade de desenvolvermos essa habilidade. Deus, Ele quer que nós o coloquemos em prática. Se você, por exemplo, tem o dom espiritual de ensinar, não significa automaticamente que você vai ser o melhor comunicador do mundo. Seu dom pode ser do ensino, mas agora, se você não tem experiência ou treinamento, você não será provavelmente o melhor professor do mundo. Agora, você provavelmente mostrará uma grande promessa e lampejos de habilidade. Isso aí a gente vai conseguir ver, porque são sinais do seu dom. O que você tem é uma capacidade sobrenatural para desenvolver, a capacidade de ensinar a níveis de grande impacto, quando você desenvolve o dom que há em você. Olha, Paulo falou para Timóteo algo importantíssimo, ele disse assim, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição das mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se, olha só, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. O progresso pode ser e é destinado a ser feito na área onde você está dotado primeiro. Por que tantas vezes nós entendemos isso de maneira errada? Por que tantas vezes nós não conseguimos entender a forma prática e correta de aplicarmos o nosso dom? Como é que a gente ainda consegue estragar tudo isso que Deus tem preparado para a sua igreja? Conhecer os dons, às vezes, pode atrapalhar o caminho de servir, você sabia disso? O maior problema de todos é este, fazer com que o dom seja mais importante do que o servir. Eu lembro quando eu estava logo no início, chegando aqui no Bacaxeri, agora em dezembro vai fazer 5 anos, e eu cheguei, a gente chegava no culto do Job,
E às vezes a gente tinha que ajudar aqui a montar as cadeiras. E a gente corria para lá, puxava a cadeira, ajeitava aqui, limpava o palco, acertava algumas coisas que tinha que acertar. Esse é o meu dom? Não. Esse não é o meu dom. Mas não é o mais importante. O mais importante é o serviço. É o serviço. Se você diz que o seu dom é ensino, então o que é que você faz? Você espera por uma oportunidade de ensino. Você só considera oportunidades de ensino quando há necessidade de servir os pobres através da construção de uma casa, ou assistir uma criança de uma mãe solteira para que ela possa ir até uma aula, ou desmontar uma apresentação que houve na igreja. Você diz, opa, peraí, isso não é meu dom não. Seu dom não é o mais importante é o servir. O princípio mais importante na fé cristã é o atirar-se ao serviço, servindo com atitude de servo. Não confunda o valor de servir com a importância de usar o seu dom espiritual. Meus dons principais, os meus pessoalmente, é de profecia e administração. Mas não é por isso que eu não vou ajeitar a cadeira, que eu não vou puxar a mesa, que eu não vou correr atrás de alguma coisa que precisa ser feita. Por quê? Porque mais importante é eu servir ao Senhor. Porque os meus dons, um dia eu vou ter que prestar conta deles ao Senhor. Como também terei que prestar contas ao Senhor do meu coração de servo, se é que eu tenho. Ou se respondi ao meu chamado, se é que eu respondi. Eu não estou querendo que você dê agora um tapinha nas costas, dizendo eu sou o melhor dos servos, eu sirvo ao Senhor aqui e ali. Não, não é isso. Eu só estou querendo enfatizar que os nossos dons não nos isentam do nosso principal papel como servo, que é servir. Quantos de nós vemos tantas necessidades na igreja do Senhor e simplesmente viramos as costas e saímos? Não é? Quantas vezes vários irmãos líderes, não é, clamam para que o Senhor envie trabalhadores, enviem servos, e nós continuamos a esquentar o banco. Nós continuamos a fazer buracos nos bolsos traseiros das calças, porque só somos consumidores da palavra. Como é que o pastor André vai pregar hoje? Será que ele vai de terno? Será que ele vai demorar muito? Será que a música vai ser legal? Será que a banda vai estar redondinha? Será que o ministro vai errar a entrada da música? Será que o som vai estar muito alto? E eu começo a me tornar um consumidor tremendo, e não aquele que está lá no campo de futebol fazendo a diferença, lá jogando, e não só de fora torcendo, mas fazendo a diferença. Deixa eu te levar para uma cena de Jesus. Naquela época de Jesus, as estradas elas não eram pavimentadas, eu creio que você sabe disso. As estradas em sua maioria eram estradas de terra. Era uma estrada que as pessoas usavam, né, andando. Eles andavam às vezes até descalços. E muitas vezes de sandália. A principal forma de transporte, às vezes, quando você não andava, era no burro, no camelo. E essas mesmas estradas eram usadas para, né, levar os bovinos e ovinos. Então imagina como é que era a estrada. Suja, cheia de dejetos. Imagina quando chovia. A lama e a sujeira que fazia. Então o que acontecia com as pessoas? Quando elas chegavam na casa de alguém ou numa pousada, existia sempre um servo na entrada, com uma bacia, com uma toalha, para lavar os pés daqueles que acabavam de chegar. Porque eles chegavam com os pés gastos, sujos, imundos. E eles ali limpavam. Mas se por acaso não houvesse esse funcionário, esse servo para fazer isso, a primeira pessoa que chegasse, ou um membro da família que estivesse recebendo, estaria à porta esperando para lavar os pés. Lembra do Senhor? Quando Jesus estava reunido ali com os discípulos para a festa da Páscoa, foi interessante que ninguém estava na porta para lavar os pés de quem chegava. Nenhum discípulo tomou a iniciativa de ir lá lavar. A palavra do Senhor diz que assim levantou-se da mesa Jesus, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Lá em João 13.
Jesus foi lá, lavou os pés, ele serviu. Ele colocou um talento que ele poderia ter ali na hora para ser trabalhado em prol do próximo. A questão aqui não é apenas sobre humildade, por mais que seja importante. A questão não é sobre lavar os pés, que é simbólico. A questão é ter um coração de servo. É sobre ter um espírito, uma atitude que tem uma toalha e uma bacia, sempre prontos a servir aos outros. E queridos, para encerrar, esse é o meu desafio. Pule dentro. Comece servindo em algum lugar, de alguma forma, de alguma maneira. Este é o chamado de Deus em sua vida, servir para fazer a diferença. Pegue o que você já entendeu sobre si mesmo, sobre a sua personalidade, seus interesses, suas paixões, seus talentos, a sua experiência, e use-os para servir em algum lugar. No mínimo, fazer o que todos nós precisamos fazer. Sabe o que é? Servir em pontos de grande necessidade, e esta igreja tem. Pule dentro com um coração de servo, com uma toalha na cintura. Use seus dons espirituais intencionalmente. Procure maneiras de servir para que você possa desenvolver esses dons. E meu querido, deixa eu dizer algo para você. Esse é um processo de vida que nos ajuda a dar força e sentido, significado à fé cristã. Vai fazer com que você saia deste nível para este nível, quando você experimenta aquilo para o que você foi criado. A glória de Deus, através do seu serviço. Será que o teu coração ainda está bombando pelo Senhor? Será que teu coração ainda está fervendo pelo Senhor? Será que hoje o desafio para você é: Senhor, me ajuda a tirar os olhos do meu umbigo, das picuinhas, problemas, reclamações, murmurações, isso, aquilo e aquilo outro, e me ajuda a focar no meu serviço ao Senhor. Me ajuda a colocar os meus dons a serviço do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta e queria que você me respondesse ficando de pé. Quantos de vocês aqui estão, de alguma forma, envolvidos no ministério nessa igreja, usando o seu dom ou o seu talento? Você poderia ficar de pé? Música, administração, mídia, filmagem, louvor, recepção, área de infraestrutura, pessoal que trabalha na limpeza. Se você está aqui, pessoal de artes, olha que bênção. Muito bom poder olhar para você e dizer assim: olha lá, esses aí estão fazendo a história do reino de Deus aqui neste lugar. Deus está usando você. Muito obrigado, podem sentar. Muito obrigado. Talvez o desafio para você que não ficou em pé é hoje dizer assim: pastor, de hoje não passa, eu vou me envolver de alguma forma na igreja do Senhor e vou fazer a diferença. Vou parar de murmurar, vou parar de reclamar e vou olhar para os meus dons e talentos e vou dizer: Senhor, estou aqui, ó, usa-me. Ele não disse que você tinha que ser capacitado ou ter doutorado ou ser isso ou aquilo. Ele só disse assim: se você estiver disposto, disponível, eu te uso. Eu te uso. E gente, ontem eu recebi uma palavra tão boa de um pai de um Barbaracá. Quer dizer, foi de uma mãe de um Barbaracá. E eu parei e disse assim: Senhor, trabalhar para o Senhor nunca é em vão. Por isso permaneçam firmes e inabaláveis na obra do Senhor, porque nunca será em vão. Nunca. E queridos, só no céu talvez venhamos a conhecer todo o impacto do nosso dom e do nosso talento colocados a serviço do Senhor. Talvez alguém no céu vai chegar para você, Daniel, e vai dizer assim: Daniel, muito obrigado por ter servido ao Senhor, impactou a minha vida. Talvez vai chegar para a Cláudia e dizer: Cláudia, muito obrigado por ter servido ao Senhor, impactou a minha vida. Talvez vai chegar Natal: muito obrigado por ter servido ao Senhor, impactou a minha vida. Evaldo, muito obrigado por ter servido ao Senhor, impactou a minha vida. Jura, muito obrigado por ter servido ao Senhor, impactou a minha vida.
Tiago, muito obrigado por ter servido ao Senhor. Transformou a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. E é isso que me anima a ir uma milha a mais. A não jogar a toalha, a não chutar o balde, a não viver murmurando, porque, gente, o que não falta é razão para a gente murmurar. Porque eu sou uma porcaria, assim como vocês. Murmuração, sempre teremos alguma justificativa para murmurarmos. Precisamos tirar os olhos dela e focar em servir ao nosso Deus, com imperfeições, com erros, porque somos humanos. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos ajuda. Essa canção que vamos cantar fala sobre isso. E o apelo de hoje é aquele apelo que você, no seu lugar, faz com Deus. E diz: Senhor, está aqui o meu coração. Esse é um compromisso que eu faço contigo hoje, de te servir. E amanhã, segunda-feira, hoje à tarde já, saia da cadeira. Ligue para alguém, diga assim: ó, quero servir, onde é que eu vou? Quero abençoar, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho um monte de sugestões, se você vier falar comigo. Queridos, que Deus possa abençoar a tua vida e causar um impacto que é verdadeiro e necessário para que cresçamos. Vamos ficar todos de pé e vamos em